Mas, fundamentalmente, a gente começa pegando aquela mesma brincadeira, aquele mesmo gancho de quando você era criança, o dia de Natal. A gente começa mais ou menos como aquelas historinhas de criança. Era uma vez. E aí você vai montando a história na sua cabeça. Era uma vez uma empresa como tantas outras. Uma empresa pode ser pequena, média, grande. É você que está montando a história na sua cabeça. Uma empresa brasileira ou multinacional, qualquer combinação ali vale. Uma empresa de qualquer setor da economia. Os que já estão listados por ali, outros que eventualmente a gente não tenha colocado, ou uma empresa do terceiro setor, qualquer combinação. Você vai montando a história na sua cabeça. Então, pensa, era uma vez uma empresa, hipotética, pequena, média ou grande, brasileira ou multinacional, de algum setor estabelecido da economia. Essa empresa tinha lá um conjunto de desafios. Transporta para o mundo real. Dá uma olhadinha naqueles 12 desafios que estão aparecendo por ali. Problemas práticos, problemas clássicos. Problemas como um backlog, uma lista de trabalho com muitas coisas inacabadas. Um dos problemas práticos que a gente tem sempre. Começa muita coisa, termina pouca coisa. Baixa visibilidade sobre o progresso e performance. Um percentual não quer dizer nada. Né? Assim, o cronograma está dizendo que tem 72,3%. É o meu número mítico, 72,3%. O que são 72,3%? Né? Tem uma tela, tem algo pronto para alguém vai entrar um dado, começar a usar o sistema? Tem 72,3%, de acordo com o cronograma, de acordo com o valor agregado. Está lindo. Mudanças constantes em prioridades. Prazos longos demais ou prazos estourados. Baixa qualidade nas entregas. E às vezes um problema reforça o outro, ou às vezes um problema, na verdade, é causa de outro. Falta de alinhamento estratégico, em parte porque a prioridade muda a toda hora. Estimativas irreais e prazos mal definidos que contribuem, por exemplo, para o prazo ser longo demais ou estourar. A gente está sempre atrasado, a gente já começa o jogo atrasado. Níveis elevados de retrabalho. Retrabalho é a grande praga que a gente tem. Né? E, em parte, o retrabalho acontece porque a qualidade foi muito baixa ou porque a gente entrega pela metade, né? As entregas são incompletas. Acaba gerando um problema de confiança baixa do cliente em relação ao seu time de TI, desenvolvimento, analistas, gerentes, gestores, CIO, gerente, coordenador, o que seja. Um trabalho de TI demasiadamente manual, o famoso casa de ferreiro espeto de pau, lembra? A gente fala para o querido usuário que ele tem que usar o sistema que a gente desenvolve, mas a gente mesmo faz um monte de coisas ainda na mão. E também, mundo prático, mundo real, tudo isso acaba chegando aqui. Baixa autoestima do time, das pessoas. Vamos levantar a mão e vamos ver quanto tempo a gente fica com a mão levantada. São 12 itens que aparecem por ali. Quem tem pelo menos um desses problemas no seu dia a dia? Olha para aqueles desafios e associa um. Fica com a mão levantada quem tem 2. Quem tem 3? Tem que ter uma emoção. Quem tem 4? E o fato de ficar com o braço levantado é praticamente a sua laboral do dia. Pensa, você estava na empresa, essa hora você teria laboral. Aqui não tem laboral, mas você fica com o braço levantado. A gente pode enquanto? 4. É o próximo? 4 problemas desses 12. 5. 6. 7. 8. Vai alternando, que a laboral já funciona. É a academia do dia. 9. 10. 11. 12. Pronto. Todo mundo. E daria para empilhar outros, né? 13, 14, 15. Mas já está bom de laboral. Aí essa empresa hipotética, a que você construiu na sua cabeça, uma empresa qualquer, não precisa ser a empresa em que você trabalha hoje. Uma empresa hipotética, qualquer um. Um belo dia o CIO ou a CIO teve uma brilhante ideia. Ela chama todo mundo para conversar e fala assim, a gente vai agir, a gente vai se mexer para mudar. Começa a fazer um plano de ação, coloca esse plano de ação em prática, tira do papel, traça uma série de ações práticas, seja com um diagnóstico, um assessment, que é o nome bonito que a gente dá, seja com ações de capacitação, ou com o assessment e a capacitação, para a coisa ficar ainda melhor, define processo, revisa papéis, enfrenta uma série de resistências no dia a dia. Cada caixinha de um prédio hipotético como esse aqui é uma resistência em potencial. Como dizia Maquiavel, não existe loucura maior do que você tentar mudar alguma situação que já existe. Porque por mais complicada que ela seja, por mais danosa que ela seja, é a situação instituída.
vence as resistências, enfrenta todos os desafios como uma corrida. Uma hora você ganha um desafio, uma hora você perde o desafio, você vai lá, não desiste, você persiste, continua tentando, continua indo, continua caminhando, continua demonstrando resultados. O tempo passa, até que um belo dia, 5 anos depois de uma jornada hipotética de transformação, uma jornada hipotética de mudança, o super-herói está pedindo carona, está pedindo Uber. Alguma coisa não saiu exatamente como tinha sido planejado. Concorda? No papel é tudo lindo e maravilhoso. No PowerPoint, no Project, no cronograma, enfim, é tudo lindo e maravilhoso. Na hora de envolver as pessoas, engajar as áreas, é tudo lindo e maravilhoso. Agora, como é que a gente faz para escrever uma outra história, para o nosso super-herói não precisar, depois de 5 anos, ou 8, ou 10, enfim, um tempo que é particular a cada empresa, ao invés de pedir carona, ter um desfecho mais agradável, mais feliz, de maior sucesso. Vamos conversar sobre isso. E vamos trocar algumas ideias ao longo do caminho. Então, na prática, é como escrever uma outra história. Como trabalhar aspectos de liderança ágil, no mundo prático, no mundo real, para que em 5, 8, 10, 12, enfim, o prazo, o tempo especificamente, não é o grande viés, não é o centro da questão. Tá? Mas para que, independente do ritmo, independente do tempo, você consiga, ao longo do caminho, ter um processo de transformação que é mais suave e um processo que gera a sensação de resultado, a sensação de que a gente está, de fato, indo na direção certa e alcançando resultados expressivos. Então, o primeiro ponto que a gente coloca ali é que uma liderança ágil, na prática, mundo real, uma liderança efetiva, ela trabalha o equilíbrio desses 4 grandes contextos que estão aparecendo por aqui. Mais ou menos como uma bússola, mas não é exatamente uma bússola. O alinhamento em relação à estratégia da empresa, a busca pela excelência operacional, a visão olhando para o mercado e times estáveis e empoderados. Se a gente quiser fazer uma pequena analogia, é olhar para cima, manter alinhamento com a estratégia. Olhar para baixo, garantir que a nossa operação, garantir que os nossos processos, a execução, enfim, é uma execução bem ajeitada, uma execução de alta performance. Olhar para fora, visão de mercado, benchmarking, ter referências, não reinventar a roda. E olhar para dentro, garantir a melhoria, a construção, o desenvolvimento do próprio time. Então, basicamente, se a gente pegar esses 4 aqui, qual você bateria o olho e diria que é o mais complexo? O que você acha mais complexo dessas 4 dimensões? Alinhamento estratégico, olhar para fora, olhar para baixo, olhar para dentro. Times, levanta a mão quem acha que são os times. Levanta a mão quem acha que é a visão para fora, a visão de mercado. Levanta a mão quem acha que é a visão para baixo, a excelência operacional. E quem acha que é para cima, o alinhamento da estratégia. Bingo, é exatamente isso. E fato, o mundo prático, a experiência nos mostra que o mais difícil é trabalhar este aspecto aqui. Por várias razões. E a gente vai inclusive conversar sobre algumas delas no tempo que a gente tem hoje. Tá? A gente tem um tempo que, para o conteúdo que vai ser trabalhado hoje, ele é um tempo bem dimensionado, mas fato, para o assunto em si, é pouco tempo. Tá? A gente poderia fazer um dia inteiro de um workshop sobre liderança, fazer exercícios práticos, coisas que às vezes a gente não consegue pelo tempo que a gente tem durante o encontro e pela própria dinâmica, pela quantidade de pessoas que a gente tem na sala. Tá? Alguns assuntos a gente consegue fazer dinâmicas mais práticas, outros a gente fica mais no era uma vez e vai puxando na nossa memória, vai puxando no nossa imaginação as situações que vão acontecendo no dia a dia. É o caso desta sessão aqui. Tá? Então vamos conversar um pouquinho, começando pela ideia do alinhamento com a estratégia. O alinhamento com a estratégia, fato, ele é desafiador, mas ele está longe de ser o mais difícil daqueles 4 pontos que a gente tem para trabalhar. Ele tem um viés importante, muito importante, mas ele não é o mais complicado da gente alcançar. E mesmo não tendo uma receita de bolo, aquela que você simplesmente copia e fala assim, se eu fizer exatamente desse jeito aqui, com esse template, com essas ferramentas aqui, eu vou conseguir chegar do outro lado. Não tem uma receita de bolo, mas é um caminho que já foi trilhado por outras empresas, por outras equipes. Então, mesmo não sendo uma receita de bolo,
já pronta, a gente tem muitos insights que dá para aproveitar e muitos insights que você consegue no dia a dia, se de fato colocar a estratégia em ação, você garante um alinhamento maior. Então, um ponto que a gente enfatiza disso, para começar a conversa, é a visão do planejamento ágil. Aquela visão de uma cebola que aparece por aqui, e isto independe de falar se a gente está baseado no Scrum, ou baseado em Lean, FDD, XP, TDD, o que seja. Pensa com a mentalidade ágil. Uma visão que é incremental, uma visão que é iterativa, uma visão de ciclos curtos, onde a gente vai experimentando, pegando feedback. A partir da experimentação e do feedback, a gente vai eventualmente mudando o curso do nosso barquinho. Para não chegar lá no final da viagem e falar assim, ups, fui para o lugar errado, entreguei algo que ninguém queria, entreguei de um jeito que não era especificado. Então, como é que a gente faz isso? Começa lá em cima, do nível alto, que é o planejamento estratégico. No planejamento estratégico não tem muito mistério. É olhar literalmente para metas de longo prazo, olhar para a visão estratégica da empresa, o que a empresa quer ser daqui a 5, 10 anos, o que a empresa oferece para o mercado, qual é a sua visão em termos de valores, missão. Dali, você começa a quebrar. Pensa num portfólio, pensa em iniciativas, mas mais do que falar de projetos, é pensar em produtos. E isso, inclusive, é uma provocação que a gente faz em vários momentos ao longo do dia de hoje, com um destaque especial para um painel na parte da tarde, em que a gente vai detalhar ainda mais essa questão de olhar para o futuro, é olhar para produtos, mais do que olhar para projetos. Por quê? Mundo prático, mundo real. Se eu estou encurtando o ciclo, se eu não estou na década de 80, quando a Barça fazia o livro do ano, quem tem uma enciclopédia em casa? Quem lembra do que era o livro do ano? A Barça editava uma vez por ano, por isso chamava livro do ano, com tudo aquilo, uma coleção do que era mais relevante que aconteceu no ano passado. Hoje em dia não rola livro do ano, né? Hoje em dia de 2 em 2 minutos menos, até tem atualização no Wikipedia, tem atualização no Google, você busca qualquer coisa em tempo real. Imagine esperar por um ano por uma atualização do que aconteceu, passado, já foi. Então, se a gente encurta esses ciclos, pensar em projeto, naquela definição clássica do PMBOK, início, meio e fim, entrega única, depois joga lá para a operação, passa por cima de um muro ou passa por baixo de uma porta, esquece, não é assim que a banda toca. A velocidade é cada vez maior. Então a gente vai olhar para o ciclo de vida do produto, muito mais do que para projetos. Então a gente vai ver iniciativas do portfólio que tem a ver com os produtos que a gente quer desenvolver. Fato, o mundo prático, o mundo real, tem todas aquelas dimensões clássicas que, por exemplo, o PMBOK coloca. Custo, riscos, tempo, escopo, qualidade, integração, subcontratação, tudo. Você pode pegar todas as áreas de conhecimento do PMBOK, transportar para o dia a dia. Isso continua sendo verdade. Só que o que muda radicalmente é a forma como a gente faz o planejamento, o acompanhamento, o monitoramento. Vai descendo, desce justamente para a esteira de produto. Então, o gerente de projeto vira muito mais um gerente de produto, para olhar o ciclo de vida do produto, para olhar a iniciativa de negócio, se ela deu certo ou deu errado, do ponto de vista de ROI, experimentação, valor respondido pelo usuário do negócio. Você gostou dessa funcionalidade? É nesse caminho que a gente tem que continuar trilhando, é para cá que a gente vai, é para lá que a gente vai, para onde o produto vai. Vai descendo, pensa em release, pensa em interação, pensa no diário. Por exemplo, se você for falar de Scrum, a gente chega ali na essência, no coraçãozinho da cebola, que é a reunião diária. O famoso o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje, tem impedimentos, o que aconteceu, e assim a coisa toca. Então, tem planejamento, muito, só que o planejamento é diferente. Ao invés de brincar de mãe de Ná, lembra da mãe de Ná? Chegar no primeiro final de semana do ano, baixar no Faustão e fazer previsões para 12 meses, é que a mãe de Ná não usava o Project, senão seria um ícone do Project. Imagina a mãe de Ná fazendo um cronograma, falando onde vai ser a release, a implantação dali a 12 meses. Ela ia planejar que em 15 de dezembro o ambiente já está fora do ar. Né? Olha como ela já antevê acontecendo. Né? Perdeu a janela de implantação do dia 15 de dezembro. Ups, pena que a gente não é a mãe de Ná. Pena que a gente não enxerga com esses 12 meses. E nem a mãe de Ná enxergava com tanta visibilidade assim. Né? Então o que acontece é que a figura do PMO vira um PMO ágil, literalmente. Um PMO que olha muito mais para o resultado que está sendo gerado,
do que para o dia a dia, para o operacional, para o micro. Então, na verdade, veja que é um papel muito mais estratégico do PMO, do que um papel operacional, de ficar consolidando cronogramas, ficar brincando com o farolzinho do verde, vermelho e amarelo no project para montar uma apresentação que vai para a reunião semanal de status report. Não precisa. Você quer saber como que o projeto está, como que a demanda está, você quer olhar o ROI, tem um monte de ferramentas, tem dashboards, tem gráficos, tem um monte de coisa que pode consolidar. A sua reunião de semanal de status report é mais ou menos o livro do ano da Barça. Tá? Não precisa esperar uma semana, não precisa esperar 10 pessoas sincronizarem a sua agenda, fechar ali 2 horas da agenda. Pensa no custo disso. Travar 8, 10 pessoas de áreas diferentes para 2 horas, ou mais às vezes, e ficar lavando roupa suja para falar por que não entrou, por que é culpa de quem, é isso e aquele, bota no fornecedor, não é fornecedor, é o outro fornecedor não está, é outro fornecedor não o que está. Esquece. Livro do ano da Barça, década de 80, a coisa é diferente. Tá? Então, o papel do PMO naturalmente se transforma muito mais em uma figura estratégica do que uma figura operacional. Assim como a estrutura do time. Porque para essa dinâmica funcionar, na mesma maneira, na mesma linha de raciocínio, a gente tem que mudar a estrutura do time de trabalho. Pegando, por exemplo, uma referência como a do Scrum, a gente tem a figura clássica do Product Owner, lembra? Você tem a figura clássica também do Scrum Master, o removedor de impedimentos, que não seja simplesmente um secretário ou secretária da equipe para ficar trazendo cafezinho, né? Mas você tem alguns ajustes práticos, ajustes do mundo real, como por exemplo a figura do líder técnico. Uma figura que está aqui, ó, um líder de solução, uma visão mais técnica, que eventualmente interage com o time de desenvolvimento, seja para desenvolvimento interno, seja para desenvolvimento externo. Então, alguns pequenos ajustes, porque o framework, como exemplo, o Scrum, não é uma metodologia. Não é uma coisa que você compra, coloca lá de uma prateleira, só muda um nome aqui, coloca um logo específico e começa a trabalhar. A ideia não é essa. A ideia é pegar as boas práticas, transportar para o seu dia a dia. Enfim, dá para fazer. Não é uma receita de bolo tão simples assim, mas é algo factível. Você pode começar pequeno, você pode ir escalando. A ideia, inclusive, é começar pequeno e ir escalando aos poucos. Na prática, é um modelo de franquia, tá vendo? É a repetição do modelo. Ao invés de pegar um time que funciona bem com 8 pessoas e querer fazer esse time funcionar com 50 no mesmo time, você multiplica a estrutura, tá vendo ali? Um modelo de franquia, literalmente. Então, se um time tem, por exemplo, de 5 a 11 pessoas, pegando lá a referência do Scrum, que inclui o Product Owner, que inclui o Scrum Master, você vai replicando essa estrutura de 5 a 11 pessoas, de acordo com a vertical que você tem, de acordo com o produto que você tem, de acordo com o racional que fizer sentido para a sua empresa hipotética, para o contexto em que você tiver. E aí você vai criando uma estrutura de apoio, uma estrutura de coordenação, literalmente para garantir a sincronização do trabalho, para garantir que todo mundo enxerga a mesma coisa, fala a mesma língua, trabalha sempre naquilo que é de maior prioridade. Tá? Scrum, só que multiplicado, um Scrum franqueado, um Scrum of Scrums, por exemplo, como aparece ali no nosso PowerPoint. Tá? E isso vai subindo, de tal maneira que você tem esses inúmeros times, em inúmeras divisões, unidades, produtos, departamentos, unidades de negócio. A terminologia que também fizer mais sentido para você, de acordo com a sua realidade. Mas sempre garantindo que aquilo que é premissa é respeitado. Por exemplo, trabalhar no maior valor, trabalhar com uma interação, né, a conversa, a comunicação acontecendo na menor frequência possível. O Product Owner dentro do time, por exemplo, se não está dentro fisicamente, pelo menos está ali, ó, em contato. Está num grupo de WhatsApp, está acessível via Skype, GoToMeeting, Google Hangout, qualquer ferramenta de comunicação que garanta que eu não precise, por exemplo, esperar pela sexta-feira sagrada, que é o dia do Product Owner vir me visitar. A gente não está num zoológico para ser só visitado na sexta-feira. E o Product Owner também não é primo lá da Rainha da Inglaterra para vir uma vez por semana e para ficar disponível por meia hora. Né? Visita de médico na UTI. Não pode nem ficar muito tempo, que não, vai pegar a bactéria, vai pegar a doença do paciente que ele está visitando. Não é por aí. O trabalho é para ter uma interação muito alta, muito grande. Então dá para fazer. Fato, dá trabalho. Tudo na vida dá trabalho. Mas dá para fazer. E não é o maior desafio que a gente tem nessa conversa de hoje. Segunda variável, a excelência operacional. O olhar para baixo, por assim dizer. Olhar para baixo é olhar para um processo que tem que ser leve. Porque, veja,
para funcionar de maneira fluida, de maneira rápida, para ter cadência, tem que ser leve. Mesma linha de raciocínio. Não existe uma receita de bolo já prontinha, pré-moldada, que fala apenas monta esse template, com esse documento, com esse cabeçalho, que você chega do outro lado. Não tem. Essa receita de bolo já pronta não tem. Mas, por exemplo, pegando o trabalho que a OAT faz, a gente desenvolveu um framework, uma estrutura de transformação. E para não reinventar a roda, a gente usa nesse framework um conjunto de referências conhecidas. Por exemplo, Scrum, XP ou FDD, o Feature Driven Development ou Extreme Programming, de acordo com o que fizer mais sentido na realidade de desenvolvimento do cliente. A modelagem ágil, que é uma abordagem fantástica, leve, inclusive tem um workshop hoje que é em cima disso, análise e design para times ágeis. E algumas referências até mesmo do processo unificado, do Unified Process, porque tem assuntos que, literalmente, na engenharia de software, só esse carinha aqui fala, tipo gerência de configuração. FDD não fala, XP não fala, fala muito superficialmente, muito leve. Em mundo prático, mundo real, ágil sem engenharia de software não para em pé. Ágil sem engenharia de software ajuda a vender livro, de autor polêmico, de cara que monta um blog, que monta um canal no YouTube. Esses caras ganham dinheiro com a polêmica. Não você, não o seu querido usuário, não a sua área de negócio, não o produto em cima do qual você está trabalhando. Então nós, no mundo prático, no mundo real, para a gente ter um resultado melhor, a gente tem sim que ser menos polêmico e mais pragmático. É o trabalho da OAT te ajudar nisso. Tá? Então não existe uma receita de bolo já prontinha, enfim, mas a gente tem alguns mandamentos, alguns dogmas. Um deles, o processo tem que ser leve, porém robusto. Porque um processo leve, sem essa robustez, ele falha, por exemplo, num projeto grande, num produto muito complexo. Pensa na engenharia de software, um produto que tenha requisitos não funcionais, segurança, performance, escalabilidade, usabilidade, percebe? Tudo funciona bem até a primeira reunião. Sem a engenharia de software robusta, o projeto dá errado, o produto não para em pé. E cadê o benefício do ágil? Cadê aquela bala de prata? Que na verdade não é bala de prata, né? Então o processo tem que ser leve. O processo tem que ser leve e adaptado a diferentes contextos. Por exemplo, pegando aqui numa visão bem superficial, bem de altíssimo nível mesmo, para o tempo que a gente consegue dedicar para esse tema no workshop, é um processo onde ocorre ali a entrada de demanda em diferentes interações, em diferentes comunicações, desde uma reunião informal, ou um bate-papo através de um e-mail, ou por uma ferramenta como o Gira, o Planner, ou qualquer outra ferramenta de interação, Teams, que você utilize, enfim, para conversar com as pessoas, ou ferramentas próprias, ferramentas de service desk, eventualmente, o que seja. Daqui, a mudança vai para o backlog. A mudança indo para o backlog, ela é revisada com os pontos focais. Por quê? Ocorre a priorização do backlog. Priorização com base no valor, priorização com base no negócio, priorização com base naquilo que fizer sentido para o seu negócio. Pode ser uma mudança em termos de legislação, pode ser uma mudança que afeta a conformidade, o compliance, pode ser uma mudança que gera receita para a empresa, valor, veja, tem diferentes nuances, tem diferentes perspectivas. Né? Para uma empresa, por exemplo, como o Cremesp, que está representado pelo Denis, que chegou e está ali no fundo agora, talvez a questão de falar assim, vou ganhar dinheiro, não seja o principal driver, não seja o principal direcionador. Talvez para uma empresa como, por exemplo, a BR Malls, que tem ação listada na Bolsa de Valores, esse seja um direcionador mais sensível. Talvez a questão de conformidade, talvez a questão de você falar assim, eu não posso me envolver em uma situação qualquer que manche o nome da empresa, para a FUNCESP, por exemplo, é algo que é condição sine qua non, é algo que é impensável de acontecer. Então, valor tem diferentes nuances, diferentes perspectivas, mas sempre se chama valor, por mais batido que possa parecer. E daí ocorre um trabalho colaborativo também, rápido, leve, de análise, planejamento, trabalho, acompanhamento até entrega. Entrega da mudança, entrega do produto, entrega do incremento, digamos assim, do que a gente estiver fazendo. Então veja que é um processo leve e veja que o que está na essência desse processo é o Scrum. Porque o ponto de chegada, não o ponto de partida, mas o ponto de chegada, para, em parte, contribuir para a sua excelência operacional, é a automação de processo. Sabe aquela historinha da casa de ferreiro e espeto de pau? Então, só que não. A gente quer mudar esse quadro, a gente quer mudar esse cenário. Só que a ferramenta de automação, uma ferramenta de integração contínua, teste automatizado, o que seja,
ela não é também a bala de prata. Como é que você vai automatizar uma coisa se essa coisa está torta? Então, pensa primeiro no processo, institui primeiro uma boa prática de qualidade, quality assurance, garantia de integração contínua, via boas práticas de gerenciamento de configuração, práticas de análise e design para ter a certeza de que eu entendi aquilo que a área de negócio gostaria que fosse implementado, passei a demanda corretamente para a fábrica ou para o time interno e a coisa vai fluir de maneira continuada. Então, passa e chega na automação, mas dificilmente começa pela automação. E a experiência também reforça isso, a experiência demonstra que muitas vezes, no mundo prático, no mundo real, você tem lá uma ferramenta, tem que fazer alguma coisa com essa ferramenta, mas sem olhar para o processo, você vai acabar subutilizando a própria ferramenta. A ferramenta pode ser boa, mas em cima de um processo quebrado, ela não vai te dar resultado, simples assim. E por fim, o outro ponto de chegada, trabalhar muito em cima de indicadores. Trabalhar muito em cima da gestão visual, em tempo real, com base em indicadores. Não o livro do ano da Barça, a reunião que sincroniza 10, 12 pessoas, que consome inúmeras horas só para montar um book de status report e que ninguém depois usa para nada. Porque no frigir dos ovos, todo mundo sabe quando o verdinho é mentiroso, quando o vermelho não espelha a realidade, e sabe que muitas vezes aquele book, aquela reunião, foi feita apenas por formalidade, apenas porque a rainha da Inglaterra mandou que fosse assim, tá? E tem que ser desse jeito. Então a gente consegue chegar, é um desafio, mas ainda não é um desafio maior. Outro desafio, olhar para fora, conseguir sair daquele microcosmos em que a gente fica, com tantos problemas, com tantas pilhas no dia a dia, e olhar para fora, e entender o que o mercado está fazendo. Porque a estratégia da empresa, inclusive, pode estar desalinhada em relação ao mercado, percebe? Se a gente fica muito apenas também vidrado em olhar para cima, sem olhar para fora, a gente pode caminhar na direção de um precipício, sempre dizendo, amém, estamos alinhados e estamos indo junto para o precipício. Então tem que olhar para fora. O que é olhar para fora? É compreender o cenário em que a gente hoje habita e que é um cenário já instituído. Quem já ouviu falar da sigla VUCA? É um termo que a cada dia vai ganhar mais e mais proeminência. É uma daquelas buzzwords que a gente vai se acostumar, para quem ainda não ouviu, vai se acostumar a ouvir cada vez mais. Por quê? É um acrônimo que representa o mundo em que nós estamos vivendo hoje. É um acrônimo que, na verdade, não é novo. Ele surgiu a partir do pós-guerra, quando no final da Guerra Fria, o governo americano se viu perdido, entre aspas, e falou assim, agora eu não sei como mapear os movimentos do meu inimigo, porque a Guerra Fria acabou. Então, todos os agentes infiltrados, toda a estratégia, todo o embate que havia, um contra o outro, agora que acabou a Guerra Fria, literalmente leva a um ambiente onde a gente trabalha com volatilidade, complexidade, ambiguidade e incerteza, em níveis muito mais altos do que em qualquer outro momento da história. Essa é a grande diferença. Porque pensa, o mundo sempre teve essas 4 características. O mundo sempre foi VUCA, como a gente brinca com o acrônimo que está aparecendo por ali. O mundo sempre teve uma parcela de volatilidade, uma grande complexidade, uma ambiguidade e uma incerteza. Só que o problema, ou o maior problema, é que a gente vive em um contexto histórico, social, político, econômico e cultural completamente diferente de qualquer outra época. Uma mudança hoje acontece em uma velocidade muito maior do que acontecia há 5 anos atrás. E não precisa ir muito longe. Pensa, por exemplo, no que você usa no dia a dia. Uber. Tinha Uber há 5 anos atrás? O próprio telefone celular que você carrega no seu bolso, pensa quantas coisas você faz, pensa no WhatsApp. O WhatsApp também é um dos aplicativos mais antigos que você tem, provavelmente rodando no seu celular. Quanta coisa você faz hoje pela internet. Wikipedia, há 15, 20 anos atrás não tinha nada disso. Preciso fazer um trabalho. Você ia para a Barça ou ia para a biblioteca, né? Pesquisava alguma coisa online, usava o Netscape, não usava o Google Chrome, ou Firefox, ou Internet Explorer, usava o Netscape, né? E as mudanças acontecem numa velocidade cada vez maior. Então, olhar para fora é, entre outras coisas, compreender esse mercado, compreender esse contexto onde é tão incerto, é tão volátil, tem tanta ambiguidade, que na prática você fala assim, para que querer gastar tanto tempo e esforço fazendo um planejamento de longuíssimo prazo? Um planejamento de 5 anos, por exemplo. Se eu não sei como vai ser o mundo daqui a 5 anos.
Então, na prática, é instituir os princípios da agilidade, mais até do que o princípio do ágil em si. É instituir os valores, é instituir a cultura. E ao olhar para fora, trabalhar também de maneira a interagir com o mundo real. Trabalhar com benchmarking, por exemplo, a prática de conversar com outras empresas, ver qual é o caminho que está sendo trilhado, ver aonde que um já apanhou, aonde que um tropeçou. Então, opa, tropeçou ali, deixa eu tentar aprender com aquele que tropeçou, para não cair no mesmo buraco, né? Uma lição aprendida, que é uma lição aprendida compartilhada. Trabalhar através de fóruns e eventos, pegar outras empresas, outras pessoas que estão num momento muito parecido com o seu, fazer, por exemplo, o que a gente está fazendo hoje. E trabalhar com apoio especializado. Trabalhar com empresas que, de fato, respirem isto, tenham isto no seu DNA. Não apenas empresas que ficam fazendo alocação de body shop gourmetizado. E falam assim, eu vou alocar um squad para você. Porque um termo bonito da moda é o squad, inspirado no Spotify. Né? Eu vou alocar um Enterprise Agile Coach, que é só uma maneira da pessoa turbinar o perfil no LinkedIn e aumentar o valor hora. Esquece. Se a gente quer valor agregado, se a gente quer gerar valor agregado, se a gente quer entregar o maior valor possível, busca apoio especializado. Mais do que ficar se aventurando em body shop gourmetizado. Né? Porque o body shop gourmetizado, na prática, só ajuda dois grandes players desse contexto. O Enterprise Agile Coach, que vai turbinando o seu LinkedIn, com postagens e mais postagens, só casos de sucesso, né? Tudo dá certo. Mais um treinamento vencedor, mais um projeto finalizado, mais uma transformação ágil. Lindo, sim. Todos são discípulos de Bill Gates, Steve Jobs e estão perdidos por aí, né? No LinkedIn aqui do Brasil. E o segundo player é quem aloca essa galera, que trabalha num body shop. O que é body shop? Me perdoe pela sinceridade e pela franqueza, só que é um body shop gourmetizado. Não é a alocação de um Agile Coach por 12 meses. Desculpa, na minha terra isso chama-se body shop. Tá? Eu ainda uso o termo da década de 90. Você pode gourmetizar, você pode embelezar o currículo, pode colocar 800 certificações, mas ainda assim vai ser um body shop. Então, foge disso. Começa a olhar de fato para aquilo que funciona. Pega o valor da agilidade, de entregar valor, mais do que simplesmente em estoque, e transporta isso para o seu dia a dia, transporta para o mundo real. É difícil, mas ainda assim não é o grande desafio. E aí no maior desafio que a gente chega, a visão dos times estáveis e dos times empoderados. E é bom que a gente tem tempo para falar sobre isso. Qual que é o grande ponto de chegada? Veja, pensa, mundo real, mundo prático. Aquela empresa hipotética que você montou lá no fundo da sua mente, quando a gente começou a conversar. Aquela empresa que pode ser pequena, média, grande, brasileira ou multinacional, mundo privado ou mundo público, uma empresa de saúde, finanças, TI, saúde, a área que for mais propensa ao seu dia a dia. O seu time, o time com o qual você interage, o time do qual você faz parte, com que ele se parece mais? Ele se parece mais aqui com um bando de jogador de pebolim, só esperando vir alguém de fora e girar para um lado, para o outro, empurrar para frente ou para trás? Ou ele se parece com um time de mecânicos de Fórmula 1, que tem 3 segundos para fazer uma operação, da qual depende a vida do piloto? Pensa nisso. Isso é um time empoderado. Tem project aqui para ser atualizado? Tem o gerente cobrando o cronograma, cobrando a atualização do gira? Assim, mecânico da roda esquerda, você não atualizou a tarefa no gira. Tem ponto negativo para você. O status report, pensa. Mundo prático, mundo real. Esse é o ponto de chegada. Essa é a realidade que a gente tem hoje. Por mais que eventualmente você já tenha lá o seu Agile Coach fazendo as cerimônias, que não são cerimônias, são eventos, né? Vamos usar o nome certo. O guia do Scrum fala em eventos, não fala em cerimônias, não fala em ritual. Não tem que acender vela para ninguém, não tem que usar uma roupa de uma cor específica. O máximo que o Scrum fala é o time box. 15 minutos para reunião diária, né? Planejamento envolvendo o PO, o Scrum Master, o time. É isso. Isso não é um ritual. Isso não é um cerimonial. Não tem nada disso. É isso aqui, ó. Mundo prático, mundo real, alta performance, um time empoderado, é isso aqui. Os caras erram. Eles treinam. Você acha que eles erram de propósito? Você acha que quando esse cara aqui, de repente, demora 3 segundos a mais, que olha só, é o dobro da tarefa, do tempo da tarefa, tem 3 segundos para fazer a troca toda. Só esse aqui, porque demorou para colocar um parafuso, causou um atraso de 3 segundos, o dobro do tempo de execução da tarefa. Você acha que esse cara fez isso de propósito? Não.
E isso nos leva a pensar sobre o grande desafio para trabalhar com um time empoderado. A gente é infalível? A gente não é infalível? Alguém aqui é infalível? Então para de achar que tudo vai dar certo, porque de vez em quando dá errado. A falha é um dos resultados possíveis, sempre. Por mais que você treine, por mais que você saiba o que vai ser feito, por mais que você já tenha feito isso outras vezes, por mais que o contexto de negócio seja favorável, por mais que a área de negócio esteja alinhada, por mais que o time seja bom, por mais que o seu desenvolvedor seja muito bom, que o seu arquiteto seja genial, ainda assim, de vez em quando, a coisa dá errado. Parte do mindset ágil, parte dessa visão de transformação de uma liderança ágil, é você, entre outras coisas, perceber, veja, não é fazer vista grossa, não é passar a mão e falar assim, ah, tudo bem, errou, jogou dinheiro fora, retrabalho. Não é isso. Mas é mudar a mentalidade para ter uma mentalidade que ela parte do princípio de que a falha é um dos resultados possíveis. Então, o que a gente consegue fazer para mitigar ou minimizar essas situações de falha? Ao mesmo tempo que a gente encoraja o crescimento das pessoas. Vamos pensar mais um pouco nisso. O que essas três empresas têm em comum? Fala para mim. Amazon, Google, Apple. O que você pensa quando vê esses três logos ali, lado a lado? Conta para mim. Para a gente não ter que levantar a mão de novo e fazer laboral. É mais fácil, é só falar. Referências. Que mais? Inovação. Quem foi que falou de inovação? Inovação, verdade. Essas empresas personificam a transformação digital. Concorda? Disrupção, disruptura, mudança. Que mais? Melhoria contínua, entrega contínua. Melhoria contínua, entrega contínua. Agora, essas três empresas representam falha para você? Quando você vê uma notícia, quando você lê, por exemplo, que a Apple foi a primeira empresa a superar $1 trilhão em valor de mercado. Quando você lê que a Amazon, 15 dias depois, também alcançou $1 trilhão em valor de mercado. Quando você vê uma lista lá de 10 mais da Forbes, e vê que a Microsoft, a Alphabet, que é a dona do Google, o próprio Facebook e tantas outras estão no mesmo caminho, a gente não pensa em falha, né? Quando a gente olha e lembra desses três nomes aqui. Mas uma das coisas que essas três empresas têm em comum é literalmente o fato de que elas erram, elas falham, só que mais do que aprender com o erro, elas incorporam isso de alguma maneira ao seu processo. Mas elas erram. Só para ilustrar, a gente colocou, inclusive tem a referência aqui embaixo, em cada um dos casos, e depois você pode pegar o PDF do material para até consultar, dar uma lida. Tem muito mais de onde vieram estas falhas aqui. Mas a gente pegou só para ilustrar, e pelo tempo que a gente tem, 3 exemplos de projetos ou de produtos mal sucedidos, tanto do Google, quanto da Amazon, quanto da Apple. Se a gente começar ali pelo próprio Google, né? Esse cara aqui em cima, ó, Google Wave. Eu lembro do dia em que eu li a notícia, mais ou menos em 2008, falando que o Google ia lançar uma plataforma de colaboração que ia revolucionar o mercado, que se chamava Google Wave. E no escritório a gente conversou exatamente sobre como isso ia mudar toda a maneira de fazer negócios. Meses depois o Google Wave foi abandonado. Da mesma maneira o Google Video, que depois, como o Google tem muito dinheiro, ele foi lá e comprou o YouTube. Mas era para ser um concorrente, era para desbancar o YouTube e não deu certo. Então, projeto abandonado. Produto aposentado. Assim como a tentativa do Google ter uma Wikipedia para chamar de sua, que era o Search Wiki, não deu certo. Null, de Knowledge, não deu certo. Side Wiki, não deu certo. Aí os caras foram e abandonaram. Uma das características do Google, inclusive, reconhecida no mundo de negócios, é o fato de que o Google cancela muito o produto. Porque eles gostam de jogar dinheiro fora? Não. Porque eles olham para o futuro e falam, isso aqui é uma barca furada. Então, sabe a história de entregar valor, olhar para o backlog, mais do que olhar para estoque? Se eu apenas estiver olhando para o estoque, eu falo, nossa, tem 400 funcionalidades ainda para fazer. Olha quanta hora, olha quanto ponto de função. Mas qual é o valor disso? Com quem que eu estou concorrendo? Eu vou em algum dia desbancar o YouTube? Não. Então, para que eu estou fazendo todo o trabalho para tentar desbancar, se eu não vou desbancar?
Por aqui que eu ainda estou tentando fazer uma Wikipedia da vida, se a Wikipedia existe, é inclusive gratuita, não estou concorrendo com alguém que tem ação na Bolsa de Valores, nada disso. Então vai lá e aposenta. Muda o teu foco, direciona o teu foco para onde vai agregar mais valor, onde vai ter mais resultado. Né? Escolha as suas brigas de maneira mais sábia. Vamos pegar o exemplo da Amazon. O Fire Phone. Está vendo esse carinha aqui? A pessoa mais rica do mundo. Jeff Bezos, o dono da Amazon. O cara mais rico do mundo. Segurando um Fire Phone, que foi um dos maiores fiascos da Amazon. Um produto que a Amazon lançou que queria bater e desbancar o iPhone da Apple. Deu errado, naufragou. Poucos meses depois não tinha mais nenhum produto à venda. Porque esgotou o estoque? Não, porque ninguém queria comprar e a Amazon foi lá e cancelou a produção. Simples assim. Assim como a tentativa da Amazon de desbancar sites de viagens, como por exemplo Booking.com, Orbitz.com, Expedia, Travelodge, foi lá, montou um site, uma plataforma de reserva de descontos online, durou 6 meses. Assim como a Amazon Register, a primeira tentativa da Amazon entrar no mundo de meios de pagamento. Anos depois, a Amazon vê a própria Apple, assim como a Samsung, entrarem no mercado de meios de pagamento. E a Amazon ainda está tentando entender esse mercado. Então, é uma das empresas mais valiosas do mundo, é uma das empresas de maior performance, é a disruptura, na essência, é a transformação digital num CNPJ, mas ela erra também. E nem por isso a empresa quebra, porque ela consegue identificar rapidamente onde a coisa está indo errado, onde está indo mal, e consegue mudar o curso, né? Ajustar a vela do barco em tempo hábil. Outras falhas, pegando como exemplo a Apple. A Apple também é um caso interessante, porque muita gente esquece que há 20 anos atrás a Apple estava praticamente falida. Muita gente já deve ter lido, ou lembra da história do Steve Jobs, que ele foi convidado gentilmente a se retirar da empresa que ele mesmo fundou. E depois de alguns anos ele voltou com pompa, circunstância, com outros produtos. Hoje em dia a gente só escuta falar coisas positivas e casos de sucesso da Apple. A cada dia bate um recorde, cada versão do produto é o iPhone 9, é o iPhone 10, é o iPhone 11, 12, 13, 15, 16, 18. Vai chegar em 500, enfim, e bate recorde atrás de recorde. A margem de lucro deles é altíssima, o valor de mercado é altíssimo. Primeira empresa a alcançar $1 trilhão. Só que essa mesma empresa tentou, na década de 90, não sei se dá para ver, porque às vezes a projeção fica pequenininha, tentou entrar no mercado de videogames e deu errado, naufragou. A Apple tentou lançar o seu console de videogames. A Apple também teve lá um sucessor. Quando era o Apple II, fazia muito sucesso, vendia como água. Foi o Apple III, não deu certo, o mercado não aceitou bem. Assim como o Newton, a tentativa da Apple entrar no mercado de tablets, integração na época, até para bater o BlackBerry. Hoje não tem BlackBerry, não tem Apple Newton, o mercado de maneira geral já foi completamente revolucionado, mas fato, todas essas empresas trabalham com a falha. Elas aprendem com os erros, e mais do que aprender com os erros, elas praticam aquilo que a gente procura chamar, um termo, um jargão praticamente já internacional, do fail fast. Falha rápido. Então, ao invés de você ficar ali martelando durante muito tempo, identificou que o negócio está errado, identificou que está muito fora do rumo, identificou que não faz sentido, se é para falhar, falha no menor tempo possível. E não pensa que você investiu, de repente, R$1 milhão ali naquela iniciativa. Pensa no que você está economizando. Por ao invés de trabalhar cegamente em um ano de cronograma, encerrar a iniciativa com 3, 4 meses, porque viu que está fazendo água, porque viu que não está caminhando, porque viu que não está entregando valor, porque viu que não está indo para lugar nenhum. Pensa no que você economiza, mais do que naquilo que foi investido. Tudo bem? Lições aprendidas que te levam à melhoria. O ponto de chegada é uma equipe estável, o ponto de chegada é uma equipe de alta performance, porém, é uma equipe de alta performance saudável. Está vendo ali? Porque apenas a alta performance também não resolve. Quantos atletas a gente conhece que são atletas de alta performance, mas pensa a que custo alguns desses atletas alcançam a sua carreira. Arrebenta com o físico, alguns usam drogas, alguns se dopam. Então veja que é a soma. É nesta soma que está o ponto de chegada. É alta performance em um ambiente saudável. É o prazo curto, é a entrega de valor, mas sem que as pessoas tenham que, em rodízio, em revezamento,
pedir afastamento por licença médica, por estresse, por problema de saúde, porque um infartou, porque o outro tentou se matar. Nada disso. Está vendo aqui? É uma cultura de um ambiente sadio, que trabalha em alta performance. Como é que a gente faz essa transição? Como é que a gente faz essa mudança? Como é que a gente consegue trabalhar em cima de visibilidade, foco para trabalhar em alguma coisa que a gente tem que entregar, que a gente quer terminar? Então, começa a terminar, mais do que simplesmente começar a abrir iniciativas. E como é que a gente chega num nível de previsibilidade em termos de execução? Então, a performance é conhecida e o viés é de melhoria contínua. Então, mesmo que eu não entregue 100% dessa sprint, eu sei que eu estou fazendo o máximo que eu consigo, eu sei que o time está trabalhando no seu limite, mas a visão é de uma mentalidade de, ao invés de falar, olha, vem trabalhar sábado, vem trabalhar domingo, não dorme. Para que dormir? Né? Dorme amanhã, dorme sábado, dorme domingo, vira horas, toma Red Bull te dá asas. Muda a mentalidade. A mentalidade é em cima da cadência. A mentalidade é em cima de um ambiente onde a gente tenha controle em cima da qualidade, em cima da execução. Muito mais do que entrega a qualquer custo. Porque entrega a qualquer custo, tipo, entrega na sexta. E daí a gente vê o que acontece na segunda. Para não perder o prazo, para não estourar o SLA. Entrega do jeito que dá. Ou trabalho final de semana. A gente já colocou a data de entrega na segunda, olha que genial. A gente já colocou a entrega na segunda, pensando que você pode trabalhar o sábado e domingo. Sim, porque você não tem vida pessoal, né? Walking Dead, zumbis, por aí, vocês vivem para o trabalho. É mudar a regra do jogo. É mudar a regra do jogo na essência. É mudar a regra do jogo de dentro para fora. É mudar a regra do jogo trabalhando o desenvolvimento do time, trabalhando o desenvolvimento da equipe. Muitas pessoas já devem ter visto essa referência também não é nova, tá vendo ali, ó, 1965. Ela nem é nova, nem é da TI. É falando de desenvolvimento de times de modo geral. O Tuckman, que é um estudioso e praticante do trabalho de formação de equipes e coaching em times, ele estabeleceu ali 4 grandes estágios, 4 grandes momentos, por assim dizer, pelos quais uma equipe passa. O momento em que a equipe está em formação, um segundo momento que é o momento de confrontação, que ele chama de storming, um terceiro momento que é onde a coisa entra no eixo, que é o norming, a normatização, e um quarto momento que é onde de fato você tem o voo em velocidade de cruzeiro, você tem a equipe que performa, você tem a equipe que atua, você tem a equipe que entrega. Então, mundo prático, mundo real. Você pode se lembrar da sua empresa, hipotética ou real. Ou você pode pegar exemplos externos, alheios inclusive à tecnologia da informação. Você pode pensar no esporte, por exemplo. Quantas vezes um time foi lá, investiu mundos e fundos, contratou medalhões e a equipe não entrega? Mundo prático, mundo real. Isso pode acontecer também na sua empresa hipotética. Pequena, média ou grande, da área de TI, finanças, saúde, educação, o que seja. Tá? Então existe um caminho a ser trilhado. E um líder com a visão ágil, ele contribui enormemente. Por quê? No momento inicial, no momento de formar uma equipe, o líder, ele passa a visão e os valores corporativos, ele cria o sentimento de propósito, o famoso por que a gente tem que trabalhar junto, por que a gente quer trabalhar junto, por que a gente está nessa empreitada. Ele cria, ou ela cria a sensação de acolhimento. Então as pessoas estão chegando no time, cada um vem de um lugar, cada um vem com uma trajetória. Muitas pessoas não são meramente ali 6, 8 trainees que já foram completamente moldados na estrutura da empresa. Então um líder ágil tem esse viés, tem esse papel de funcionar como aglutinador. Depois, à medida que a equipe trabalha junto, ocorre um paradoxo, porque eu deveria melhorar, só que nessa mudança de patamar ocorre muitas vezes o conflito, porque até você alcançar um estágio de nirvana, até alcançar um estágio onde, por telepatia, por um olhar praticamente, as pessoas já sabem o que a outra vai fazer, e elas funcionam mais ou menos como uma orquestra, em que não precisa alguém ficar ali falando cada movimento, cada ação, o tempo todo. Elas funcionam conforme a música, na cadência daquilo que tem que ser tocado. Até chegar naquele estágio ali, ocorre um monte de conflito no meio do caminho. Então, no storming, um líder pode, por exemplo, contribuir criando objetivos de curto prazo associados a uma clareza maior em relação aos papéis. O que eu espero de você, o que o time espera de você, o que a empresa espera de você. Qual é o seu papel? Ele atua como, por exemplo, um Scrum Master, removendo os impedimentos e gerenciando os conflitos, gerenciando os egos, por exemplo.
Até para, entre outras coisas, identificar dentro daquelas pessoas do time quem vale a pena ser preservado e turbinado e quem, eventualmente, não está falando a mesma língua ou não está com a mesma visão que a gente espera que tenha. Porque o próximo estágio é o estágio onde a gente começa a trabalhar de maneira normal. Normal naquele sentido matemático, na curva normal. Lembra? Dentro de um desvio padrão conhecido, dentro de uma performance conhecida, dentro de uma performance que vai ser melhorada. Então, a ênfase é na qualidade da melhoria, por exemplo, através de retrospectivas. Você vê que muitas vezes a gente usa como base o Scrum, porque faz sentido, porque funciona. Tá? Trabalhar o empoderamento, começar a preparar uma saída de cena, digamos assim. Começar a dar cada vez mais autonomia para o time. Essa é a sensação de empoderamento. Para que as decisões não dependam todas elas de uma pessoa, do eu. Para que as decisões sejam mais do nós. E depois do nós vire vocês. Porque no estágio de mais alta performance, a gente trabalha recompensa e reconhecimento. A gente trabalha colaboração entre times. Veja, intertimes. Se um time, uma unidade funciona bem, lembra da história da franquia que a gente viu no começo? Uma franquia já está ajustada. Vamos trabalhar outra franquia. E vamos trabalhar a colaboração entre estas várias unidades, entre estas franquias. Vamos trabalhar a melhor forma de não ser um problema, sair do caminho. Então, o ponto de chegada de um bom líder ágil, diferente daquela figurinha lá do Homem-Aranha que estava pedindo carona, pegando Uber, é chegar num ponto em que a saída, ou pelo menos se não for saída, pelo menos o viés prático é de não estar no meio do caminho, de não ser um empecilho, de não ser um barramento, do gênero, tudo tem que passar por fulano. Fulano tem que dar o amém, fulano tem que dar a cantada, porque fulano tem um ego maior do que a gente, da Paulista, então tudo é mudar a mentalidade. É mudar a mentalidade para se tornar, entre aspas, dispensável no operacional. Mas trabalhar a estratégia, trabalhar o tático, trabalhar a melhoria da equipe. Ou seja, estimular o pensamento. Perguntar mais do que responder. Trabalhar perguntas abertas, trabalhar perguntas que levem todas as pessoas a raciocinar, a pensar, a ter sensação de dono ou sensação de dona. Perguntas como essas aqui: o que você faria? Que solução você daria? Quais os prós e contras? O que você vê? Quem será impactado? E se der errado? Pode dar errado. E aí não é ser canalha e falar assim: eu deixei você tomar a decisão, agora você errou, a culpa é sua. Não tem culpa. Vamos ver onde que a gente errou. De repente eu errei a colocar toda a decisão na sua mão. De repente você errou porque era a primeira vez que você estava tomando uma decisão daquele tamanho, mas existe potencial, existe um viés de confiança, existe um viés de melhoria, a gente vai chegar junto do outro lado, mesmo que ocorram alguns problemas no meio do caminho. Enfim, em resumo, mude e estimule a mudança. Você com certeza já viu aquele meme, é um meme muito popular no Facebook, LinkedIn, praticamente todas as redes sociais, de, assim, tem lá alguém que vira para um grupo de pessoas e fala assim: quem quer mudança? Aí todo mundo levanta a mão. Aí a mesma pessoa fala assim: quem quer mudar? Aí ninguém levanta a mão, né? Mude e estimule a mudança é trabalhar sem hipocrisia, mas na realidade, no mundo real, esse conjunto de ações e comportamentos. Crie um ambiente de confiança. Crie um ambiente onde você conversa com as pessoas olho no olho, onde você conversa sem barreira, onde você conversa sem fofoca, onde você conversa olhando olho no olho, com cada pessoa do seu time e criando uma sensação de confiança compartilhada, porque não adianta você conversar apenas com um analista e depois falar outra coisa para outro analista. Nos espera, todo um trabalho, todo um esforço que você teve durante anos e anos e anos, às vezes é jogado fora por causa de uma pessoa que está querendo remar na direção errada. Enfim, deu exemplo. Por quê? O grande ponto de chegada no mundo prático é a gente pensar em duas dimensões. É a gente pensar na missão cumprida. Lembra do Homem-Aranha que estava pedindo Uber? Aquele que está com a missão cumprida. Aquele que tirou a máscara. É a sensação de que ele já cumpriu o papel dele. E mais do que isso, a sensação de que você criou um legado. Heróis mais felizes. Um herói que sorri, né? Não precisa de Red Bull. Essa criancinha aqui não toma Red Bull. Ela dorme à noite. Por isso ela acorda feliz. Tá? É isso.
a gente tem alguns minutos para trocar mais algumas ideias. Quem quiser fazer perguntas, fica à vontade, porque da minha parte era isso.